Fala pessoal, tudo bem? Vou resolver hoje uma questão animal FUVEST 2019. Fica esperto, tá? Ela tem aí o perfil Enem. Forma-se uma pilha de folhas de papel, em que cada folha tem 0,1 milímetro de espessura. A pilha é formada da seguinte forma: coloca-se uma folha na primeira vez e, em cada uma das vezes seguintes, tantas quantas já houverem sido colocadas anteriormente. Nossa, já fiquei bugado, professor. Vamos continuar. Depois de 33 dessas operações, a altura da pilha terá a ordem de grandeza igual a? Pessoal, o que essa questão ela vai pedir para você é exatamente o seguinte: depois que você faz 33 vezes essa operação aqui, a minha pilha ela vai ter uma altura. E aí eu vou precisar calcular qual é a altura total que ela vai ter. Vamos por partes, tá? Vamos por partes. Inicialmente, meus amigos, eu vou fazer o seguinte, tá? Na primeira vez, a primeira pilha que eu vou ter, eu vou colocar uma folha. Então, vou colocar aqui para você, tá? O esqueminha de uma folha. E essa uma folha, ela vai ter uma espessura de quanto? 0,1 milímetros, como ele disse aqui no enunciado. Agora, professor, na segunda vez, a segunda pilha que eu vou formar, ela vai ter uma altura de quanto? Bom, você precisa saber quantas folhas que eu vou ter no total. E para isso, eu preciso entender essa parte aqui. Tantas quantas já houverem sido colocadas anteriormente. Isso aqui significa o seguinte, tá, pessoal? Eu vou colocar sempre, tá, em cima da pilha anterior, o número de folhas igual ao que já estava anteriormente. Então, aqui, se tinha uma folha, eu vou colocar em cima dessa também uma folha. Eu sempre coloco em cima, tá, da pilha o número de folhas que tinha anteriormente. Então, tinha uma, eu coloco em cima uma também. Show! E aí, com duas folhas, qual vai ser a espessura, hein, gente? Qual vai ser a altura? Como cada folha é 0,1, você tem duas, 0,2. Muito bem. Agora, professor, lá na terceira tentativa, na terceira vez, qual vai ser o número de folhas total aí que eu vou ter? Vou pensar do mesmo jeito. Em cima da pilha anterior, o número de folhas que eu coloco é sempre igual ao que já tinha anteriormente. Então, aqui, se já tinha duas folhas, eu vou colocar a mesma quantia, duas. Então, tinha duas, você colocou mais duas, eu vou ter num total aí, gente, ó, 4. Show! E aí, a altura total aqui vai ser o quê? Cada uma é 0,1, você tem 4 folhas, 0,4. Muito bem. Vou fazer mais uma vez aqui, tá? Na quarta vez, qual vai ser o número total de folhas que eu vou ter? Sempre coloco em cima da pilha anterior, como ele disse aqui, o número de folhas igual que já tinha anteriormente. Tinha 4, então eu vou colocar em cima 4 também. Então, tinha 4, você colocou 4, sempre o mesmo número. No total, eu vou ter o quê, gente? Muito bem, 8. Show! E aí, qual vai ser a altura
altura total aqui são 8 folhas, cada uma 0,1, você vai ter o que aqui? 0,8 milímetros. Esse processo, professor, eu vou repetir, tá? Até chegar na 33ª operação. Não vou colocar aqui o número de folhas que vai ter, eu apenas vou indicar aqui que na 33ª operação, essa pilha vai ter uma altura que eu vou chamar de A33. Show! Sabe por que eu estou usando essa simbologia? Porque essa sequência formada pelas alturas, se você observar, ela é nada mais, nada menos, meus amigos, do que o quê? PG. Observa, tá? Que cada termo é o dobro do anterior. Essa PG aqui, ela tem razão igual a 2. Para você calcular a altura, tá? Que essa pilha vai ter na 33ª operação, é só você calcular o 33º termo. Como é que calcula um termo qualquer na PG, professor? Qualquer termo, quando eu começo com A1, quem multiplica vai ser a razão e o expoente vai ser sempre um número a menos do que a posição. Se eu coloco N aqui no expoente fica N menos 1. Então, o nosso 33º termo, professor, ele vai ser dado por A1 vezes Q elevado a 32. Show! Professor, vou agora substituir, tá? Para a gente chegar aí num valor. O nosso A1 é 0,1, a razão é o dobro, e aí vai ficar 2 elevado a 32. Bom, temos agora um impasse, hein? Evidentemente, eu não vou resolver 2 elevado a 32. Vai dar um número absurdo aqui. Eu vou pensar um pouquinho, tá? E para isso, vamos fazer algumas viagens aqui usando a matemática básica. Esse 2 elevado a 32 aqui, meus amigos, eu posso escrever assim: 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 30. Né? Conserva a base, somos expoentes, volta na mesma coisa. E aqui, professor, eu também posso fazer a seguinte, tá? Viagem. Esse 2 elevado a 2, já vou colocar 4. Esse 2 elevado a 30, eu vou escrever como 2 elevado a 10, elevado a quem aqui? 3. Potência de potência. Conserva a base, multiplica aí os nossos expoentes. Muito bem. Você quer chegar aonde aqui, professor? Já vou te mostrar, hein? Aqui, 0,1 vezes 4, tá? Posso colocar, deixar do mesmo jeito, tá? Depois eu arrumo aqui. E aqui, esse 2 elevado a 10, agora você vai pensar comigo aqui, ó. Eu sei que esse K é 1024. Como eu quero achar uma ordem de grandeza, eu tento pensar em deixar o número como potência de base 10. Ordem de grandeza é sempre bacana deixar com bases aí 10. Eu vou fazer uma aproximação, tá? O 1024, ele é aproximadamente aqui 1000, professor. E o 1000 você sabe que é 10 ao cubo. Então, eu vou aproximar 2 elevado a 10 de 1000 de 10 elevado ao cubo, tá? Então, eu vou voltar aqui para você e aí eu vou substituir. Vamos lá. Vai ficar 0,1 vezes 4. Aqui o 2 elevado a 10 fica 10 ao cubo. Isso aqui é elevado também ao cubo. Você conserva a base e multiplica os expoentes. Aqui vai ficar 9. Massa, tá? E aí vamos continuar.
esse 30º termo, que corresponde à altura, né, na 33ª operação que eu faço, vai ficar o seguinte, ó, esse 0,1 eu vou escrever como 10 elevado a menos 1, e o 10 na 9 eu vou deixar. Esse 10 na menos 1 com o 10 na 9, eu posso aplicar a potência, né, propriedade, fica 10 na 8. Muito bem. Professor, o que é o nosso 10 na 8, hein? Agora eu vou abrir isso aqui. 10 na 8 é só eu colocar do lado aqui 8 zeros, não é verdade? Então tem 3, coloca mais 3 aqui, mais 2. E aí o número que você vai chegar aqui para mim, ele vai ser exatamente 400 milhões de milímetros. Para eu conseguir ver aqui, tá, as alternativas, acho que não vai ser muito legal deixar em milímetros. Então, eu vou converter isso aqui para quilômetro. Vamos fazer por partes, tá? Eu vou primeiro converter para metros. Para metros, é só você dividir por 1000. Então, aqui eu vou cortar 3 zeros, você vai ter exatamente o que é aqui? 400 mil metros. Agora, eu vou transformar exatamente para quilômetros. Divide por 1000 novamente, tá? Eu vou ter aqui que vai ser aproximadamente 400 quilômetros. Muito bem, professor. Essa pilha, após aí 33 vezes que eu executo essa operação, ela vai ter, acredite, tá, um valor de 400 quilômetros aproximadamente. Agora, 400 quilômetros corresponde à altura de um poste? Acho que não. Corresponde, tá, à altura de um prédio de 30 andares? Não, hein? Teria que ser muito alto. Alternativa C, comprimento da Avenida Paulista? Pessoal, acho que também não, hein? 400 quilômetros, por mais, né, grandiosa aí que seja a avenida, não. Alternativa E, diâmetro da Terra? Não, tá? O que mais aí vai se aproximar é exatamente a alternativa D, de dementadores. Questãozinha muito viagem, hein, meus amigos? Precisa, no final ali, ainda trabalhar com essas aproximações. É isso, que a matemática esteja com vocês.